Podcast 160 começando em 3, 2, 1. Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Podcast, o podcast do Coach Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos na nossa edição 160, hoje passando a régua aqui na repercussão da data FIFA, nas eliminatórias, chegando na Ásia, onde a gente passa a régua também na terceira fase, já com 6 classificados para a Copa do Mundo. Tem muita coisa aqui para a gente analisar, para a gente conversar, para a gente falar sobre essas rodadas finais. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @CoachVerde_. Lá tem conteúdo basicamente diariamente sobre futebol de seleções, análises, curiosidades, enfim. Dá uma conferida lá se você não conhece o nosso trabalho. Também é seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar nossos outros podcasts, a repercussão, né, da seleção brasileira, eliminatórias aqui na América do Sul, na Europa, enfim, nos outros continentes. E também nossa cobertura da Copa Ouro. A gente está fazendo o mesmo esquema de cobertura das outras competições com resumos diários, né, publicados durante a madrugada, já que os jogos já acabam lá por 1, 2 horas da manhã, mas diariamente está saindo para você lá escutar de manhãzinha, se você não pôde acompanhar. Enfim, a gente está fazendo toda essa cobertura especial da Copa Ouro. Se puder, apoia.se/CoachVerde com R$10 para isso, você ajuda a gente. E também compartilhe esse podcast para seu amigo que gosta de eliminatória de Copa do Mundo, quer saber mais sobre como foi essa definição na Ásia. Ao meu lado hoje, nosso amigo, nosso participante aqui, Leandro Stein, lá do podcast Meio Campo. Stein, tivemos aí a definição, né? Terminou a terceira fase, não mudou muito o cenário daquilo que a gente saiu, né, lá do mês de março, né? Já tinha 2 seleções garantidas, quem estava na zona de classificação não saiu, até se garantiu antecipadamente. Basicamente tudo chegou na última rodada decidida, só as vagas de repescagem que foram definidas no final e com certa polêmica. Enfim, seja bem-vindo e qual que é o seu destaque inicial aí para esses jogos que definiram 4 vagas na Copa do Mundo. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Salaf, obrigado pelo convite. Eu fiquei pensando agora em algo geral sobre as eliminatórias asiáticas e até o momento eu acho que as eliminatórias asiáticas são as mais divertidas para a Copa do Mundo de 2026, né? Obviamente, a Europa ainda está começando, CONCACAF está começando, então as eliminatórias asiáticas tem um tempero especial, né? Assim, você até comparar, a América do Sul está sendo mais do mesmo, Oceania foi mais do mesmo, e eu tenho expectativa, e as minhas eliminatórias preferidas são as africanas, e as africanas ainda não pegaram fogo, né? Vão pegar fogo em breve, mas as eliminatórias asiáticas eu achei até melhores do que a média, assim, né? Porque nas últimas Copas do Mundo houve pouca rotatividade entre as seleções asiáticas classificadas, e dessa vez a gente tem histórias diferentes, né? E essa data FIFA ajudou a contemplar essas histórias diferentes, sobretudo com as classificações inéditas de Uzbequistão e Jordânia. Então, ainda que tenha, né, as classificadas 4 não fujam muito daquilo que a gente tem visto nas últimas Copas do Mundo, essas histórias de Uzbequistão e Jordânia são muito legais. E acho que tem uma perspectiva, né, para essa próxima fase, para essa quarta fase, também ter, porventura, alguma surpresa. Obviamente tem a Arábia Saudita, que é favoritíssima, né, e que é uma decepção, assim como o Catar, que iria para a sua segunda Copa do Mundo, mas tem uma força maior no contexto, até se a gente pensar no bicampeonato da Copa da Ásia, mas também podemos ter histórias diferentes, né, e quem sabe também indo para essa repescagem intercontinental agora bem mais ampla, embora mais difícil para os asiáticos, pensando nesse passo além. Pois é, vai ter muita coisa para a gente olhar, não acabou agora. Você falou, né, sobre essa questão, né, na história europeia começando, ainda engatinhando. Tem seleção grande europeia, que provavelmente vai estar na Copa do Mundo, Portugal, Alemanha, enfim, que nem estreou na eliminatória, e tem seleção asiática que vai estar na Copa do Mundo, que já jogou 16 partidas, já fechou, né, o Japão, que passou nessa fase, já não volta mais para eliminatórias. Agora vai ficar um ano todo de preparação para a Copa. Essa é a diferença de como está a questão do calendário entre as seleções. Vamos começar nosso giro, então, lembrando que também a gente vai falar nesse podcast sobre eliminatórias da Copa da Ásia. Lá na frente passa um pouquinho como foi a segunda rodada dessa qualificatória na terceira fase. Vamos começar, então, do Grupo A. Grupo A, que onde nós tivemos na quinta-feira, dia 5 de junho, a vitória do Catar contra o Irã por 1-0, né, gol do Pedro Miguel. O empate em 2-2 da Coreia do Norte com o Quirguistão. O Quirguistão ali deu adeus a qualquer chance de classificação para a quarta fase, sempre 2-0, até conseguiu uma reação, buscou muito, né, empatou no finalzinho, mas não foi suficiente. No grande jogo da rodada e do grupo, né, que estava todo mundo esperando, o Uzbequistão segurou um empate sem gols contra o Emirados Árabes Unidos e garantiu essa vaga inédita para a Copa do Mundo. Lembrando que o Irã
já estava classificado. Aí, na 10ª rodada, já com o grupo completamente definido, o Uzbequistão meteu 3-0 no Catar, o Quirguistão empatou em 1-1 com os Emirados Árabes Unidos e o Irã fez 3-0 na Coreia do Norte. Está aí, óbvio, destaque espetacular para o Uzbequistão, né, que conclui toda aquela trajetória, é uma seleção que veio muito bem, né. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa seleção do Uzbequistão é que foi só uma derrota na eliminatória, ou seja, eu vi muita gente tentando rotular o Uzbequistão como, vai porque são 48 seleções, não sei quantas mil vagas, mas não, o Uzbequistão é uma seleção que tem um futebol legal, a gente gostou muito do que viu da Copa da Ásia no passado, eu lembro a gente falando aqui da seleção Uzbek, que caiu nas quartas de final, né, foi nas eliminatórias muito bem, né. Eu falei que só perdeu um jogo, né? Perdeu um jogo para o Qatar, que foi a vitória com menos cara de vitória que eu já vi na minha vida, né? Porque o Qatar faz um gol nos acréscimos, o estádio já vazio, e era uma prenúncio da tragédia que viria, que foi o 5-0 para os Emirados Árabes. O Uzbequistão não perdeu um jogo para o Irã, por exemplo, na eliminatória, lembrando que estava na fase anterior do mesmo grupo que o Irã. Ou seja, é uma campanha muito boa, com peças jovens, com peças experientes, peças rodadas, o Timorodov, por exemplo, que fez até um golaço na partida contra o Qatar, e outros destaques do grupo, né? Acho que, fora isso, tem o Emirados ficando, né? Que é uma seleção que tinha um projeto todo, né? Voltou a naturalizar vários jogadores. E também tem a questão do Lopetegui, estreando no Catar, né? Conseguiu garantir logo no seu primeiro jogo, uma partida mais complicada contra o Irã, a vaga na repescagem, mas depois já deu aquele ar, né? Que a realidade é bem dura para a quarta fase. Quais são seus destaques aí desse grupo A? Não, até pegar o gancho nisso que você falou sobre, enfim, essa visão sobre o Uzbequistão estar presente por conta da ampliação da Copa do Mundo, concordo com você, sim. E até se a gente comparar, né, o Uzbequistão, por exemplo, nessas eliminatórias, eu achei que jogou mais bola do que a Coreia do Sul, jogou mais bola do que a Austrália, fez mais pontos do que a Austrália, fez mais pontos do que a Jordânia, até se a gente pensar assim, o Uzbequistão tem a quarta melhor campanha dessas eliminatórias. Se fosse no formato antigo, obviamente era uma outra estrutura de competição, mas tinha condições, né? E o Uzbequistão, até acabei escrevendo um texto no meio-campo, fica o convite aí para quem quiser ler, analisando um pouco essa trajetória do Uzbequistão, e é muito interessante, né? Porque o Uzbequistão ele não tinha grande peso na época da seleção soviética, né? Poucos jogadores convocados, assim, se não me engano, foram 3 jogadores convocados para a Copa do Mundo, Eurocopa ou Olimpíadas, nascidos no Uzbequistão. Mesmo no campeonato soviético, né, era o Pakhtakor que disputava, mas não era um time tão forte como, por exemplo, se a gente fosse comparar com o Ararat Yerevan, que era o representante da Armênia, com o Dinamo Tbilisi, que era o representante da Geórgia, que eram até países, assim, repúblicas que poderiam não ter o peso de uma Rússia e de uma Ucrânia, mas eram repúblicas reconhecidas até pela revelação de talentos e que foram importantes em momentos distintos da seleção. O Uzbequistão não tem isso, mas o Uzbequistão ele tem o fato dele ir para a Ásia depois da independência, isso impulsiona o Uzbequistão, né? Porque ele está num nível mais equilibrado e aproveita também uma geração boa que já estava dando frutos ali, alguns jogadores que estavam aparecendo nas seleções soviéticas de base, dentro da estrutura do campeonato soviético, os clubes uzbeques também aproveitaram isso, né? Ajudaram a ter uma maturidade maior no contexto continental da Ásia, e desde então, assim, o Uzbequistão é uma seleção relevante na Copa da Ásia, e é uma seleção relevante também, acho que nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com o detalhe que sempre batia na trave, né? Sempre chegava em um momento em que ou deslizava em rodada final de eliminatórias, ou deslizava em repescagem, como já aconteceu. Então, e o Uzbequistão, até acho que assim, se a gente for comparar a geração, essa geração do Uzbequistão ali da virada da década de 2000 para o início da década de 2010, tinha até alguns jogadores mais relevantes, assim, se a gente pensar em jogador ídolo de Dinamo de Kiev, enfim, o próprio trabalho do Buniodkor, que foi relevante, né, com investimento grande, aqui no Brasil repercutiu muito com Felipão e Rivaldo, mas tinham jogadores, Djeparov, por exemplo, jogadores importantes no contexto asiático. O Djeparov eleito 2 vezes, né, melhor jogador asiático do ano. Dessa vez, né, o Uzbequistão, se a gente pensar o fim dessa geração, até existia uma sensação de ressaca, assim, do Uzbequistão não ter ido tão bem, por exemplo, em eliminatórias recentes até essa.
mas nessa existe uma renovação, né? Porque é uma seleção que vem fazendo um trabalho muito expressivo nas competições de base na Ásia, resultados relevantes, classificação para as Olimpíadas, enfim, tem uma fornada de talentos clara, tem uma liderança grande que é o Shomurodov, né? E acho que até coincide, porque a temporada do Shomurodov acaba sendo muito boa na Roma, especialmente quando chega o Ranieri e acaba dando um protagonismo maior para o Shomurodov, então isso, de certa forma, beneficia a seleção do Uzbequistão. E, como você falou, né, uma seleção que só sofreu uma derrota, que foi muito competitiva, e eu gostei, assim, né, dessa cena final, que não foi necessariamente a rodada da classificação, mas o time jogar classificado de uma maneira tão leve, dando espetáculo para a torcida, comemorando, né, esses 3-0 sobre o Catar. O primeiro gol do Turgumboev é uma pintura, assim, um baita de um golaço, então acho que isso acaba premiando o Uzbequistão. Desse grupo, o Irã já foi destacado em outro momento, mas algo que eu acho interessante do Irã é que a base do Irã ainda é essa geração, né, que floresceu com Carlos Queiroz, liderada por Taremi Yasmoun principalmente, que está chegando muito provavelmente na sua última Copa do Mundo, mas existem novos jogadores sendo testados, né? Isso acho que é importante, assim, que pode dar um novo tempero para o Irã, pensando nesse processo de renovação contínuo, né? E agora o Irã, que acho que vai ter um olhar, um holofote ainda maior, considerando a guerra com Israel, enfim, o que está acontecendo no país. Acho que esse contexto geopolítico ainda vai trazer um tipo de pressão diferente para o Irã, né? Embora a Copa de 2022 do Irã já tenha sido bastante tumultuada em relação aos protestos, enfim, a própria cobrança, né, aos jogadores para que eles se posicionassem sobre a repressão dentro do país, enfim. E aí os outros dois classificados para a próxima fase, Emirados Árabes Unidos e Catar, não são surpreendentes. Acho que a surpresa é o fato deles não terem sido tão competitivos quanto poderiam, né? E Emirados Árabes Unidos, eu já falei aqui, na época da Copa da Ásia, é uma seleção que eu já não espero muita coisa, e até acho que o Emirados Árabes Unidos está com uma artificialidade muito maior do que a média, né? Porque você olha a seleção, a quantidade de jogadores brasileiros que compõem a seleção dos Emirados Árabes Unidos hoje é meio assustadora, obviamente, dentro das regras, né? Porque a maioria ali é composta por jogadores que têm uma carreira longa dentro do campeonato emiradense, mas assim, não foi bem mesmo com essa carga de naturalização, né? E o Catar, que, enfim, tem se mostrado cada vez mais um leão de Copa da Ásia, né? Nas eliminatórias agora se esperava que fosse uma seleção competitiva, que em teoria era a segunda força do grupo, né? Pensando o Irã como a primeira, o Catar era, em teoria, o favorito para conquistar essa segunda vaga direta, não correspondeu, com uma pontuação baixa, com 13 pontos. É ver se essa renovação de Ares agora no comando pode trazer algo para o Catar, né? Houve acho que o desempenho do Catar na Copa de 2022 foi muito abaixo também, né? Não necessariamente se esperava grandes coisas, mas era um time que, pela Copa da Ásia, poderia ter feito melhor, né? Pensando no contexto em casa, pensando que tem jogadores bons, mas o time, assim, não foi nem competitivo durante a Copa do Mundo. Então, acho que tem também um desgaste sobre o Catar e a ver se o time consegue se recuperar para essa próxima etapa, né? Se a gente pensar no papel e por histórico recente, e aí pegando mais a Copa da Ásia, eu acho que Catar e Arábia Saudita seriam, em teoria, os mais fortes, né, para essa quarta fase das eliminatórias, mas essa terceira fase, o Catar não correspondeu. Pois é, lembrando que o Lopetegui é o quarto treinador do Catar nas eliminatórias, ou seja, essa mudança de ares é algo que o Catar está tentando desde a saída do Carlos Queiroz, né, que foi algo que foi do nada, assim, não fez nenhum sentido na época, né, não tinha nenhuma crítica forte ao trabalho dele, depois foi passando e agora chega no Lopetegui. A gente falou de troca de treinador, o Emirados Árabes Unidos também estreou, né, novo treinador, o Cosmin Olario estreou na seleção, né, o romeno estreou na seleção
do Emirados nessa data FIFA, né, não conseguiu a vitória ainda. Vamos ver como vai ser a preparação, né, para essa quarta fase dessas duas seleções. E legal, né, destacar isso do Uzbequistão. O Uzbequistão, inclusive, o pessoal preparou, teve uma homenagem do governo depois do jogo, né, o governo lá do governo uzbeque, e também teve tipo um palco mesmo, os jogadores que era como se fosse um título. A vaga na Copa do Mundo foi bem legal, bem valorizada dentro de casa. Agora vamos para o grupo B, e cara, eu preciso confessar que o grupo B me deu muita tristeza, porque desde quando saiu o sorteio e o calendário de jogos, eu e o Yuri, aqui, mas tenho certeza que ele está aí também, a gente estava esfregando a mão, esperando ansiosamente pela última rodada, porque ia ter um Jordânia e Iraque, que tinha tudo para fazer vaga para a Copa do Mundo, tinha todo o peso que foi a Copa da Ásia no ano passado, a eliminação do Iraque, aquela polêmica, a expulsão da Amin Hussein, né, a Jordânia avançando, toda aquela loucura que rolou nas oitavas de final da Copa da Ásia. Mas o Iraque, nas rodadas anteriores, não agora, né, acabou vacilando, e aí, já na penúltima rodada, tudo se definiu, né, nessa situação, porque o Jordânia venceu uma por 3-0, a Coreia do Sul venceu o Iraque por 2-0, e aí acabou, né? A estreia do Graham Arnold foi por água abaixo em Basra, e na verdade o Iraque perdeu o jogo com 26 minutos, quando o Al-Hamad é expulso, né? O Al-Hamad, que entra justamente no lugar do Amin Hussein, que estava suspenso nessa partida, e dá um chute na cabeça do jogador da Coreia do Sul, aí a Coreia do Sul manda, deita e rola no jogo, vence o jogo, também garante sua vaga. E a outra partida foi justamente que deu esperança para a última rodada, que foi a vitória da Palestina contra o Kuwait, 2-0 fora de casa, uma vitória importantíssima. Com isso, a Palestina chegava empatada em pontos com o Oman, e as duas seleções iam se enfrentar na última rodada, brigando pela última vaga na repescagem. E aí, na última rodada, teve o confronto que a gente estava esperando, mas não valeu nada. O Iraque até venceu a Jordânia por 1-0 fora de casa, né? Botou água no chope, né, da Jordânia nessa meia comemoração para a vaga na Copa, mas o resultado não valeu de muita coisa. Vale ressaltar, né, a primeira vitória do Graham Arnold sobre o comando do Iraque. No jogo da festa, em si, a Coreia do Sul fez 4-0 no Kuwait, fez a sua função. E no jogo mais importante da última rodada, como um todo, a Palestina vencia o Oman por 1-0, até um pênalti bizarro, né, um pênalti completamente surreal para o Oman, dado no último lance do jogo, gol de empate. E aí o grupo ficou com a Coreia do Sul com 22, a Jordânia 16, Iraque com 15, os vacílios do Iraque fizeram a diferença, Oman 11, Palestina 10, Kuwait 5. Leandro Sai, a gente falou muito, lembra na Copa da Ásia que a gente falava muito sobre a arbitragem, né, asiática, que atrapalhava muito jogos, até mesmo eu citei o exemplo da Jordânia do Iraque, que foi uma expulsão absurda do Amin Hussein. Acho que já era para esperar que em algum momento a arbitragem ia atrapalhar. Eu até estava falando com você antes, porque eu fiquei com ar de compensação, né? Porque o jogo entre Jordânia e Oman, por mais que tenha sido 3-0, né, com uma atuação de gala do Al-Oman, né, que foi Ali-Oman, perdão, que foi quem garantiu a vaga da Jordânia, basicamente com 3 gols, mas estava muito truncado até o primeiro gol. O primeiro gol sai de um pênalti também inexistente. Enfim, mas o que aconteceu, né? A Palestina, os jogadores choraram, porque a Palestina, enfim, mostrou, né? Aqui no Cote Verde, a gente sempre foi um defensor da seleção da Palestina, não por conta do contexto geopolítico e tudo mais, que é legal ver a Palestina indo bem em meio ao que está acontecendo lá, mas porque era uma seleção que tinha qualidade, mas sempre pecava na hora de finalizar, perdia muitos gols em seus jogos, e falava isso desde a Copa da Ásia do ano passado. E, enfim, a Palestina estava conseguindo ser efetiva, né? Venceu o Iraque, sim, venceu o Kuwait, sim, estava vencendo o Oman, sim, e aconteceu o que aconteceu. Enfim, esse grupo acho que fica com essas duas óticas, né? A classificação inédita da Jordânia também coroa essa geração do Altamar, enfim, jogadores que fizeram história já no passado na Copa da Ásia e seguem fazendo história, e também essa decisão de vaga para repescagem, onde o Oman se deu bem. Bom, sobre essa questão da arbitragem, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de discutir tanto a arbitragem, mas acho que o absurdo para mim é como eles erram esses pênaltis tendo o recurso do vídeo, né? Isso é impressionante, sobretudo esse pênalti de Oman e Jordânia, não tem como você olhando na imagem. Acho que o da Palestina eu não marcaria, né? Contra a Palestina eu não marcaria, porque parece que tem um trançapé e as imagens não são necessariamente tão claras pelos ângulos, né, que a gente tem acesso. Agora, essa outra em prol da Jordânia aí não tem nem como, né? Assim, você vê claramente que não aconteceu nada, e só mostra que o recurso de vídeo não é suficiente quando você tem árbitros péssimos, né? E para mim não tem outra explicação além disso.
Para falar dos dois classificados primeiro, Coreia do Sul, vou ser breve, porque eu acho essa Coreia do Sul bem sossa atualmente, não necessariamente no papel, né? Porque se a gente olha os jogadores, é uma base ainda interessante, tem muita gente com destaque na Europa, embora acho que o ciclo recente tenha sido mais conturbado para alguns deles, né? Se a gente pensar que o Son não fez sua melhor temporada mesmo sendo campeão, né? O Son vem caindo de nível. O próprio Kim no Bayern de Munique não se firmou da maneira como se esperava depois de tudo que ele jogou no Napoli. O Lee Kang-in é uma peça importante na rotação do PSG, mas ele é reserva. Então, a Coreia do Sul, acho que embora tenha esses nomes, não conseguiu florescer exatamente nesses últimos meses. Tem questão de técnico, tem mudança. Acho que a escolha do Hong Myung-bo é bastante interessante, porque é um cara com uma vivência tremenda na seleção dos tempos de jogador, né? E de certa maneira, é um escudo também, por ter sido capitão, enfim, por ter sido símbolo da seleção de 2002, por ter E dirigido comparado a com quem seleção... estava antes também, né, Stein? Não tem como, não tem como. Depois, Klinsmann, não tem como, aposta em Paulo Bento também não tem como, assim, a Coreia do Sul fez escolhas péssimas para os seus treinadores nos últimos tempos e acho que é um treinador que o time precisava, não um treinador estável. Essa é a palavra, um cara que conhece a seleção, conhece o contexto dos clubes locais também, que é algo que faz a diferença, né? E, enfim, a Coreia do Sul, nessas escolhas recentes, acho que dá para dizer que é indefensável, assim, não tem como. Klinsmann, ainda mais com essa história de morar nos Estados Unidos, que não é exatamente nova, né? Que era discussão desde a época que ele treinava a seleção da Alemanha, depois que foi a passagem dele pelo Hertha Berlim. Não tem como. Mas, enfim, Coreia do Sul cumpriu o favoritismo, fez sua parte, mesmo sem empolgar, mesmo sem apresentar um grande futebol. No caso da Jordânia, sim, é uma seleção que acho que dá para a gente dizer que em 32 não avançaria, com 48 conseguiu avançar. Mas também não é algo inesperado, porque a gente viu na Copa da Ásia, né? O time foi vice-campeão, é uma seleção que, enfim, não conta com tantos jogadores em destaque na Europa, né? Ou mesmo em outras competições relevantes da Ásia, mas tem o Altamari, que é muito provavelmente o maior jogador da história da Jordânia já, né? É o primeiro jogador do país a ter atuado nas 5 grandes ligas da Europa, é um cara fundamental para o sucesso da seleção, e até acho que a Jordânia tem boas opções ofensivas, né? Se a gente pensar nos destaques recentes, assim, nos jogadores que têm feito a diferença, são jogadores interessantes, né? O Al Naimati, o próprio Wan, que acabou sendo o herói da classificação, mas é uma seleção que, olhando o elenco, assim, ainda depende muito da liga local, não chama tanta atenção, mas cumpriu seu papel, cumpriu sua missão. E foi um grupo que dá para a gente olhar também um pouco para os deslizes dos adversários, né? De certa maneira, para a incompetência. O Iraque, ele acaba sendo eliminado nesse jogo contra a Coreia do Sul, mas teve outros tropeços que foram muito custosos, né? A data FIFA anterior, sobretudo, foi péssima para o Iraque. Se a gente pensar na derrota para a Palestina, né? Que acaba acontecendo ali no apagar das luzes, uma virada com 2 gols depois dos 40 e tantos do segundo tempo, mas o próprio empate contra o Kuwait, que foi, entre aspas, heróico para o Iraque, mas o Iraque dependeu também de 2 gols nos acréscimos, né, em casa, para evitar uma derrota. Então não é que o Iraque conseguiu corresponder dentro do que era a perspectiva. E esse grupo eu acho que é interessante a gente olhar, porque nos outros todos era meio claro, assim, ver quem era pelo menos 2 ou 3 favoritos. Esse grupo, para mim, era o mais aberto, porque você tem a Coreia do Sul um patamar acima, até por, enfim, história, né? A Coreia do Sul vai para a Copa do Mundo todas as vezes desde 86. Os outros, você tinha uma brecha maior e justificativa para cada um, né? A Jordânia pela Copa da Ásia,
Oman já tinha feito eliminatórias boas recentemente, e o Iraque era o time que vinha do pote 2, né? O Iraque, em teoria, no sorteio, era cotado como favorito, né? Tanto que a Austrália não era time de pote 2, era time de pote 3 no grupo C, e o Iraque vinha com um ranking superior ao da Austrália. Então, nesse sentido, acho que o Iraque é uma decepção e a tabela até engana, né? Porque o Iraque termina um ponto atrás da Jordânia, mas é um Iraque que, enfim, ganha esses 3 pontos finais contra a Jordânia num jogo que para mim, a percepção é: vamos lavar a nossa honra depois do que aconteceu, pelo menos para a gente entrar motivado na quarta fase, né? E o Iraque acho que ainda tem condições de disputar a vaga, né? Oman também vai, Oman acho que acaba sendo uma história que chama atenção exatamente pelo ineditismo, né? E acho que mais do que a Jordânia é uma seleção que tem ainda menos credenciais, se a gente for listar os favoritos, assim, pensando em elenco, pensando em história recente, enfim, acho que o time de Oman é abaixo nesse sentido, e a Palestina que acaba sendo a grande pena, né, por todo esse contexto político. Fiquei lendo muito, né, as declarações dos jogadores, enfim, antes dessa data FIFA decisiva, e eles falavam muito, né, enfatizavam alguns com amigos, parentes nessa situação de genocídio na faixa de Gaza. Existia, né, um senso de tentar levar um pouco de orgulho, um pouco de alegria, de representar o país nessas eliminatórias, e ainda tinha um simbolismo maior pensando no jogo, né, no jogo final, porque ele aconteceu na Jordânia. E aí tem um fato que é importante, porque a população da Jordânia, a maioria da população da Jordânia é de origem palestina, exatamente pelos muitos palestinos refugiados que se deslocaram para a Jordânia a partir da criação do Estado de Israel, no fim dos anos 40. Então existe, né, essa movimentação de população massiva. Tanto é que, assim, um dos principais times da Jordânia, o segundo maior campeão nacional da Jordânia, é um clube fundado num campo de refugiados palestinos, né? Então, você tem toda essa questão simbólica também dos palestinos representados no futebol jordaniano através de um clube fundado num campo de refugiados. A própria seleção palestina, né, acaba correspondendo muito à diáspora, e aí de maneira ampla também com gente que se refugiou na Europa, enfim, na América Latina, tem todo esse caráter, e tinha um clima de Copa do Mundo, né? O estádio não estava lotado, mas a comemoração do gol do Karoubi, o gol da Palestina que abre o placar, para mim tocou bastante, assim, porque os caras enlouqueceram na comemoração, a torcida fez muito barulho, a Palestina que não joga desde 2019, né? Com seu mando de campo, e de certa maneira, né, seu mando de campo dentro do território, né? E de certa maneira, esse mando de campo estava num território palestino, mas aí acontece o pênalti, que para mim não foi nada, e aos 52 do segundo tempo, Oman acaba marcando, enfim, essa história que acaba sendo, acho que triste, né, para a Palestina, não só por aquilo que a Palestina poderia representar indo tão longe, mas pela maneira como se deu, né? Assim, a vaga estava na mão e aí a arbitragem decide, enfim, Oman segue em frente junto com o Iraque. Pois é, mais uma vez, né? A gente teve vários jogos, inclusive, que foram definidos nessa eliminatória com gol no último lance, gol com acréscimo estourado, né? Eu lembro de um jogo da Indonésia que o árbitro acho que deu 5, o jogo estava com 11 de acréscimo e a Indonésia tomou um empate. Né? Uns negócios bem malucos. Esse aí não chegou a ser tanto, no caso. Mas fica aí o destaque negativo. Eu queria só ressaltar que você falou do Iraque, né, que para mim acho que essa vitória é importante por conta da chegada do Arnold, né, que é um treinador que eu estou muito curioso para ver como ele vai se adaptar certinho ao Iraque, porque aqui na quarta fase vão ser 2 jogos, né, então você não vai ter tempo para bobeira. Se você vacilou num jogo, a chance de você não conseguir a vaga direta é muito grande. Ainda vai ter o sorteio das chaves. Dessa vez, o Iraque não vai conseguir ficar na frente da Arábia Saudita, que foi a seleção que
ficou no pote 3 da outra vez, né? Porque agora ficou lá vai ser o Catar e a Arábia Saudita o pote 1. Né? Tô vendo aqui a projeção do próximo ranking, até porque a Arábia Saudita se deu bem com essa história de jogar Copa Ouro, né? Ganhou já o primeiro jogo, já ganhou vários pontos com isso, né? Porque a soma de uma competição continental é bem alta em caso de vitória. Mas tem isso, né? E aí eu acho que vai ser curioso, acho que ganha moral para isso. Você falou da sequência ruim, foi justamente essa sequência ruim que custou o cargo do Jesus Casas, né? Esse empate com o Kuwait e a derrota para a Palestina. E também, falando em treinador, eu queria destacar da Jordânia, né? Que foi algo que a gente ficou até assustado, né? Que logo após a Copa da Ásia, o Hussein Al-Multak fez uma grande campanha, saiu da seleção da Jordânia, a gente não sabia, né, como que o Jamal Salami ia assumir essa seleção, e foi muito bem. Né? Acho que isso é um destaque que tem que falar, que ele conseguiu manter o trabalho, que era algo que a gente tinha uma desconfiança quanto a isso. Vamos para o grupo C que não foi, mas basicamente foi definido na penúltima rodada, até mesmo com gol no último lance, né? No primeiro jogo, lá do dia 5, a Austrália vem lá jogando em Perth, né? Venceu o Japão por 1-0, com gol aos 90 do segundo tempo. O Japão com o time mais misto, deu muito trabalho para a Austrália mesmo assim, e esse gol foi fundamental para a Austrália garantir a vaga na Copa do Mundo, porque tirou a pressão para o jogo contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita vence seu jogo contra o Bahrein por 2-0, isso elimina a possibilidade da Austrália garantir a vaga matemática, mas aí a Arábia tinha que ganhar o jogo de 6-0, né? Então um cenário completamente irreal. No outro jogo, uma disputa diretaça entre Indonésia e China ali, a Indonésia vence por 1-0 dentro de casa e garante essa histórica vaga na quarta fase, né? O Cleaver, que também era um outro nome que eu tinha muita desconfiança antes, tá conseguindo corresponder, né? Conseguiu aí fazer bons jogos quando precisou dentro de casa contra o Bahrein e China. Aí na última rodada, com tudo basicamente definido, o Japão goleia a Indonésia por 6-0 para fazer a festa. A China, com gol no finalzinho, vence o Bahrein com 1-0 para tentar se despedir das eliminatórias com uma cabeça erguida, porque as eliminatórias da China foram bem conturbadas. Já deu sorte de não cair na segunda fase, a gente falou isso por aqui. E no jogo que definiu a última vaga, a Arábia Saudita tinha que ganhar de 6 gols de diferença até sair na frente, mas tomou a virada e a Austrália garantiu sua vaga na Copa. O Japão liderou com 23 pontos, a Austrália 19, a Arábia Saudita com 13 pontos apenas, na terceira colocação, a Indonésia com 12, a China ficou com 9, o Bahrein com 6. Está aí. A Austrália, nos trancos e barrancos, né, teve a troca de comando com o Graham Arnold saindo, enfim, mas conseguiu se manter à frente, né, esse grupo que era o grupo mais decisivo. E acho que uma coisa que fez muita diferença é que eu estava olhando que a Arábia Saudita não ganhou de nenhuma das três outras seleções que se classificaram, seja as duas diretas, Japão, Arábia Saudita, ou a Indonésia. A Arábia Saudita só ganhou jogos de Bahrein e China. Ou seja, isso atrapalha demais, né, na campanha, enfim. Como que você vê esse encerramento? Eu fiquei com um pouquinho assim com o Bahrein, eu achava que o Bahrein podia dar um trabalho maior, principalmente no primeiro jogo, já que o Bahrein, na Copa do Golfo, elimina a Arábia Saudita, né, na semifinal, vence a Arábia Saudita, perdão, né, quem elimina a Arábia Saudita é o Oman, se eu não estou enganado, mas enfim, como que você viu esse encerramento? Claro, com a coroação nessa campanha magistral, o Japão tomou uma derrota, né? Acabou perdendo o jogo com a Austrália, que tirou a invencibilidade do Japão nessa eliminatória, mas não tira o brilho da campanha japonesa ao longo dessa qualificatória. Esse grupo era o mais aberto, né? Se a gente pensar em 3 seleções que têm esse histórico recente em Copa do Mundo, uma ia acabar ficando de fora mesmo. O Japão, indiscutivelmente, hoje é a melhor seleção asiática, né? E acho que o Japão, por aquilo que tem feito nos últimos tempos, assim, que tem construído... pode-se discutir até se é a melhor seleção asiática da história, né? Essa equipe do Japão do Moriyasu, porque vem jogando muita bola, já tinha feito uma campanha estrondosa na última Copa do Mundo, teve resultados expressivos em amistosos, enfim, só a Copa da Ásia acaba sendo uma lacuna, né? Mas acho que pelo contexto internacional o Japão está num patamar muito acima e tem jogadores, né? Se a gente olha a seleção do Japão, assim, a qualidade é muito maior. E das outras duas, a Austrália eu não acho que foi tão diferente daquilo que a gente esperava, embora a demissão do Graham Arnold tenha me surpreendido um pouco, porque eu achei que ele conseguiu ser muito competitivo com uma seleção que claramente é limitada hoje em dia, né? Se a gente pega o elenco da Austrália, não se compara nem de perto com a Austrália, que, por exemplo, disputou a Copa de 2006, né, e que era uma geração australiana excelente, pensando também em contexto de clube, muito jogador que
que vingou em clubes, né? Sobretudo na Premier League, assim, pensar em Viduka, em Kiel, em vários jogadores, Cahill, vários jogadores nesse sentido. Mas mesmo assim, a Austrália hoje, eu acho ela inferior até o time da Austrália ali da década de 2010, né? Tinham outros jogadores também de mais qualidade do que essa Austrália, que é muito operária, digamos assim, um time muito físico, que até se casou com as ideias do Graham Arnold e fez uma Copa do Mundo muito acima das expectativas em 2022, mas estava claro assim, que era um time limitado, trocou de treinador e conseguiu ser competitivo dentro desse grupo que era de fato difícil. E esse jogo contra o Japão, para mim, é um retrato, né? Porque a Austrália jogou para ter uma chance, conseguiu essa chance no final, mas assim mesmo tomou certo sufoco do Japão, né? O jogo contra a Arábia Saudita acabou sendo uma atuação muito mais leve da Austrália, muito melhor, porque o time já estava leve por ter cumprido essa parte contra o Japão. E o jogador Mitchell Duck, que acaba sendo o herói, né, dessa classificação, acaba sendo o grande símbolo dessa vitória final contra a Arábia Saudita. É um cara toscão, né? Ele é limitado, ele é um centroavante grandão, enfim, esse tipo de jogador. Então, acho que acaba sendo um retrato da Austrália. Já a Arábia Saudita ficou perdidinha, né? Desde a Copa de 2022, essas mudanças de comando técnico e o próprio impacto do investimento da Liga, né? Algo que o Roberto Mantini falava, por exemplo, que tinha uma dificuldade de montar a seleção porque os caras bons da seleção viraram reservas dos clubes, né? Os caras bons da seleção continuaram nos 4 clubes de maior investimento do Campeonato Saudita, né? Al Nassr, Al Ahly, Al Hilal e Al Ittihad, mas eles foram para o banco porque chegaram os estrangeiros e eles não tinham espaço, né? Acho que o melhor exemplo é o Cano, o meio-campista que fez uma baita Copa do Mundo em 2022, perdeu espaço no Al Hilal, hoje foi reserva contra o Real Madrid, inclusive, e era um cara importantíssimo para a seleção, né, assim, no ciclo de classificação para a Copa de 2022 em si. Então, a Arábia Saudita tem essa questão, né, tem essa questão de tentar encontrar um caminho, porque a equipe está com perdeu de certa maneira confiança, né, e perdeu esse ritmo, mesmo trazendo de volta o Hervé Renard, que é um treinador que eu acho excelente, assim, os trabalhos dele são muito bons, quase todos que ele fez na carreira, mas é uma Arábia Saudita que tem problemas nisso, né, em achar o fio da meada quando em 2022 chegou tão bem à Copa. E até acho que assim, o ciclo da Arábia Saudita 2018 e 2022 foi muito interessante, pensando no que era um fortalecimento pontual do Campeonato Saudita com mais estrangeiros, mas que não tirava o brilho dos jogadores locais, não era essa loucura de Cristiano Ronaldo, enfim, e grandes estrelas tomando o 11 inicial das principais equipes. Uma Arábia Saudita que até privilegiou o intercâmbio, né? Alguns jogadores foram para outros clubes assim se testar. Tem o caso, acho que o mais emblemático é do Salem Al-Dawsari, que jogou um tempo no Villarreal, né? Nem teve tanta sequência, mas voltou com uma bagagem maior para ser essa referência do Al Hilal que ele continua sendo, mesmo com os companheiros estrangeiros. E nisso, assim, o salto que o Campeonato Saudita deu nesses últimos 2 anos, ele acaba sendo prejudicial à seleção, claramente, mas ainda uma seleção com escopo para essa quarta fase buscar a classificação, né? E aí a dúvida também seria, acho que a quarta classificada, né? A seleção, a primeira dessa metade de baixo da tabela que iria para a quarta fase. China ter o seu projeto de futebol desmontado e está numa entre-safra, né? Está com o envelhecimento de jogadores que eram importantes no próprio campeonato chinês em tempos mais estrelados. O Bahrein também acho que tem uma questão ali de entre-safra, né? E o Bahrein, se a gente pegar até desde 2010 em si, que era um Bahrein que vinha de promessa de ser uma seleção em busca de uma vaga inédita para a Copa do Mundo, mas o Bahrein até tem questões políticas de jogadores perseguidos durante
a Primavera Árabe, enfim, tem clube do Bahrein que foi rebaixado porque era clube ligado aos xiitas e teve essa interferência de poder. Então, o Bahrein é uma seleção que foi muito prejudicada por questões políticas e nem se discute tanto, né? Assim, era algo que deveria ser mais discutido, mas não se olha tanto para o Bahrein. Mas é uma seleção que teve esse peso e acho que, diferentemente desse movimento de baixa de Bahrein e de China, a Indonésia vem crescendo muito, né? E vem crescendo justamente por aproveitar o seu contingente populacional e os filhos da diáspora, né? Tem jogadores interessantes criados na Indonésia em si, que fazem parte dessa seleção, mas o fato de poder recrutar jogadores nascidos na Itália, que são descendentes de indonésios, na Espanha e, sobretudo, na Holanda, né, que é o antigo colonizador da Indonésia, e isso acaba ajudando bastante a seleção nos tempos recentes a ter essa vivência internacional. Conseguir dar esse salto é uma seleção que acho que vale a gente ficar de olho também, porque se não for para essa Copa do Mundo de 2026, pelo processo que pode amadurecer, acho que é uma seleção ainda mais candidata em 2030. Assim, se não conseguir essa vaga em 2026, pode aproveitar em 2030. E eu acho particularmente legal a Indonésia passar também, porque eu gosto muito das torcidas da Indonésia. Assim, o clima, o ambiente de estádio da Indonésia é sensacional e a gente viu isso em vários jogos dessas eliminatórias, né? A maneira como os caras faziam mosaicos espetaculares, enfim, o ambiente de estádio da Indonésia é algo muito legal e seria muito bacana se eles pudessem voltar a uma Copa do Mundo, né? A Indonésia, que vale lembrar, disputou a Copa de 38 como Índias Orientais Holandesas e pode buscar uma vaga inédita como país independente, mas encerrando esse hiato aí desde a Copa de 38. E jogando a eliminatória, né? Porque naquela ocasião ninguém jogou as eliminatórias e foi por isso que as Índias Orientais Holandesas foram parar na Copa do Mundo. Enfim, você falou da Indonésia, foi sempre uma aposta nossa aqui no Conte Verde, né? Que a Indonésia podia ficar com essa quarta vaga contra a Bahrein e China. E tem uma curiosidade, né? O grande nome que fez esse ciclo acontecer não foi o Cleaver, foi o Chai Tin-Yang, que foi uma demissão completamente maluca, né? Feita pelo pessoal, pelo Igor, que o pessoal da Inter de Milão conhece tão bem, né? Aquele cara veio o piloto na cabeça. E o Shin Tae-Yang está para fechar com a China agora, né, nessa tentativa de renovação, né? O Jankovic já pegou as suas coisas para ir embora, né? Ele que chegou durante a eliminatória, e Shin Tae-Yang chega para ser essa nova de renovação na China. Achei uma boa aposta, inclusive, da China, né? Visto o que ele fez, né, na Indonésia em 5 anos. Né? A Indonésia chega aí, e é curioso, porque a seleção da Indonésia bateu um recorde, digamos assim, de jogos em eliminatórios, né? Porque com esses 2 jogos que ela vai jogar, ela vai chegar a 20 jogos das eliminatórias, que é o máximo que, por exemplo, as seleções sul-americanas jogavam no formato anterior, né? Que, com a repescagem ida e volta. Então, é só para você ver quantos jogos a Indonésia vai jogar. Ainda pode ser mais, se ela passa para... Não consegue a vaga direta, mas vai para a repescagem. A repescagem para difícil vai para a repescagem ainda. Tipo, a quantidade de jogos que a Indonésia pode jogar nessas eliminatórias é algo absurdo. Mas é um processo, uma construção bem legal. A Arábia Saudita estava falando dessa questão. Eu estava lendo uma notícia esses dias que dá para ver que essas declarações do Mantini já fizeram efeitos, porque saiu uma notícia que o Bento poderia perder espaço, porque o Nawaf Al-Akit, que estava emprestado para o Al-Fateh do Al-Nassr, vai voltar e eles querem botar ele para jogar, então já dá para ver, e, tipo, assim, com todo respeito ao Nawaf, mas o Bento é um goleiro muito superior a ele, mas então a gente já vê que há essa questão, né, de tentar dar mais campo, dando tempo de jogo, enfim, né, por conta até porque essa eliminatória foi muito preocupante, como eu falei, a Arábia Saudita passou sufoco nesse grupo, onde era em tese para ela brigar ponto a ponto com a Austrália por essa outra vaga, e não foi o que aconteceu, né, quer dizer, no começo aconteceu ali que a Austrália também ficou um pouco embolada, mas depois a Austrália se deixou e a Arábia Saudita ficou, né, a Arábia Saudita não ter vencido a Indonésia em um jogo é algo que é estranho, venceu o Bahrein só numa partida, né, porque no primeiro jogo em casa também empatou, enfim, foi muito conturbada. A vitória contra a China sai no gol do Cano no último lance, né? Se você parar para analisar como foi o jogo da Arábia Saudita na terceira fase, você vai ver que o time não conseguiu produzir, né? E aí chega o Renan, ainda tenta dar uma apaziguada. Vamos ver, né? Agora ele está com um time, vamos dizer, mais alternativo na Copa Ouro, né? Por conta até do Mundial de Clubes, né? Dos jogadores que estão jogando no Al Hilal. Enfim, agora te passa para outra vira-chave. Agora, rapidinho, vamos passar para
para os jogos que tivemos a terceira fase das eliminatórias da Copa da Ásia, começando pelo Grupo A. No Grupo A a gente teve o jogo que a gente considera a disputa, né, para uma vaga na competição, né, lembrando que só o líder de cada grupo avança para a Copa da Ásia. Tivemos a partida entre Filipinas e Tajiquistão, né, em Capas. A Filipinas saiu na frente, o Tajiquistão virou o jogo ainda no primeiro tempo, mas a Filipinas buscaram empate em 2-2. No outro jogo do grupo, uma vitória bem legal, o jogo que aconteceu em Darwin, na Austrália. O Timor-Leste venceu as Maldivas por 1-0, o gol do João Pedro. Craque, inclusive o João Pedro segue o Ponte Verde, isso é uma informação que pode conferir lá nos nossos seguidores, está lá o João Pedro. Nesse grupo, o Tajiquistão lidera com 4 pontos, a Filipinas também tem 4 pontos, Timor-Leste tem 3, Maldivas 0. Acho que era o duelo, né, interessante entre os líderes, acho que vai continuar assim, mas fica muito legal ver o Timor-Leste conseguindo essa vitória, né? Foi muito comemorada, até porque o Timor-Leste foi uma seleção que veio da fase preliminar. Mal ter saído do nada, tocou o interfone, eu vou ter que buscar uma encomenda na portaria. Não, eu imaginei que fosse algo do tipo, pode ficar tranquilo. Não, beleza. Eu já dei a deixa, daí você já entra falando. Pronto, desculpa. Sabia que poderia acontecer isso, devia ter avisado antes. Tranquilo. Não, relaxa. Eu já dei a deixa, daí se quiser já pode entrar falando. Tá. Vê se não fica muito perdido só.
Não, tranquilo. Deixa eu só... No fim, acabei nem abrindo aqui direito. Tá? Eu joguei e falei que era o duelo direto do Tajiquistão e Filipinas, e também, que legal, a vitória do Timor-Leste com a seleção que veio da primeira fase. Bom, vai lá. 3, 2, 1, foi. Bom, uma coisa que é interessante nessas eliminatórias para a Copa da Ásia é como o funil está um pouco apertado, né? Porque a gente já tem as seleções de mais peso classificadas, mas em alguns grupos, assim, se a gente pensar em histórico recente na competição, tem briga de duas equipes por uma vaga só, e é o que acontece nessa chave, né, entre Tadiquistão e Filipinas. São duas seleções com, enfim, histórico recente relevante, né, no contexto da Copa da Ásia em si. São duas seleções que acho que podem fazer um papel bom, né, pensando em revelação de talentos, em capacidade competitiva, enfim, o que o próprio Tadiquistão fez em 2023, né, com a classificação até as quartas de final. Filipinas também é uma seleção que acaba se escorando bastante na diáspora para ter alguns jogadores mais relevantes, né, e aí teve na Copa da Ásia em 2019, acho que é uma seleção que também pode ter um crescimento não tão intenso quanto a Indonésia, mas um crescimento maior a partir disso, né? Filipinas têm muitos jogadores, assim, tem muitos descendentes espalhados em outros lugares, né? A seleção feminina acaba tendo um pouco esse reflexo de maneira mais visível até do que o time masculino, então esse confronto acabou sendo bastante interessante para a Tadiquistão, né? Para ter esse empate fora de casa, acho que é um bom resultado para a Tadiquistão. E Timor-Leste é isso, né? Timor-Leste acho que vale a história em si. Não vejo uma seleção com força suficiente, mas assim, começou bem, né? Ganhar de Maldivas, na data FIFA de março já tinha feito jogo duro contra o Tadiquistão fora de casa, perdeu só por 1-0, então tem essa corrida paralela aí, caso Tadiquistão e Filipinas deem bobeira, ainda Timor-Leste parece poder, quem sabe, abocanhar essa vaga, e se tiver uma brecha muito grande dos dois favoritos. Destaque para o Simone Lissetti, né, que é o treinador do Timor-Leste, é chileno, né, ele está lá desde o ano passado, foi ele que conduziu o Timor-Leste, essa classificação para a Copa da Ásia, que a gente não esperava, né, o Timor-Leste eliminou a Mongólia, mas eliminou com um E maiúsculo, ele fez uma goleada, e também depois conseguiu a vaga na Copa do Sudeste Asiático, né, tirando Brunei, que é de quem a gente vai falar agora, né, nesse grupo B, Stein, você falou na disputa no grupo A, no grupo B a gente vê muito pouco isso, né, que tem uma seleção que está acima, mas que tropeçou nessa rodada, né. O Líbano ficou no empate sem gols com o Iêmen, poderia ter sido um resultado importante se o Iêmen não tivesse vacilado lá na primeira rodada. E no outro jogo do grupo, Brunei venceu o Butão por 2-1, a primeira vitória do brasileiro Fábio Magrão, né, que é o treinador da seleção de Brunei, assumiu no começo do ano no lugar do Niseutrop, conseguiu aí a sua primeira vitória à frente da seleção do sul-asiático. Líbano lidera com 4 pontos, Brunei com 3, Iêmen com 2, Butão com 1 ponto apenas. Uma realidade um pouco mais travada, mas dentro de campo, até a gente acompanhando até um pouco do jogo, dá para ver que o Líbano sobra em relação às outras seleções. Sem dúvidas, Líbano tem mais recursos, né? Tem até um campeonato de futebol muito mais tradicional do que os demais. Tem também essa questão de diáspora, né? Que alguns jogadores com dupla nacionalidade ajudaram a reforçar a seleção libanesa nos últimos tempos, tanto que o time disputou as 2 últimas edições da Copa da Ásia, né? Iêmen teve presente em 2019, mas vejo muito mais como um ponto fora da curva. Assim, o Líbano hoje tem mais perspectivas, tem mais capacidade de ser competitivo e já, enfim, era para ter se imposto nesse jogo, né? Considerando, enfim, tudo bem que era um mando de campo do Iêmen, mas foi um jogo em campo neutro, no Kuwait, então o Líbano poderia ter aproveitado para deslanchar um pouquinho aí nessa chave. Esse empate com o Iêmen acaba sendo custoso, porque é uma seleção com muito mais condições de se classificar. E agora passando para o grupo C, onde a gente tem uma rivalidade mais equilibrada, isso ficou muito presente nas 2 partidas desta rodada, estava todo mundo empatado, né, sem fazer gols. Em Hong Kong, com um público de mais de 40 mil pessoas, Hong Kong venceu a Índia por 1-0 com o gol do brasileiro Stefan.
né, Stefan Pereira, gol já nos acréscimos, uma vitória importantíssima para Hong Kong. E também quem conseguiu uma vitória importante foi Singapura, que em Dhaka, um lugar onde a gente já falou várias vezes aqui que é difícil demais jogar, venceu a seleção de Bangladesh por 2-1. Né? Bangladesh quase empatou o jogo no final, o Mahmoud fez uma defesa incrível já nos acréscimos. E esse grupo dá sinais de equilíbrio, né? Singapura com 4 pontos, Hong Kong com 4, Bangladesh 1, Índia 1. Está, a gente já via esse equilíbrio lá no começo, mas acho que não tem como não se decepcionar com a Índia, né? Que foi uma seleção que, depois da Copa da Ásia no passado, derreteu de maneira surreal. Para você ter uma ideia, desde 2003 não ganha um jogo oficial, né? Ganhou das Maldivas no amistoso recentemente, mas em partidas oficiais ainda não consegue vencer. E destaque positivo para Singapura e Hong Kong, que conseguem, né, se desprender nesse grupo, onde é o grupo mais equilibrado da eliminatória. Esse é o grupo mais divertido, né, dessas eliminatórias, até pelas seleções envolvidas em si. Hong Kong teve na última Copa da Ásia, tem se aproveitado até dessa questão de jogadores da liga local sendo convocados, mesmo se ela filho de jogador nascido em outro país que foi fazer carreira em Hong Kong, e aí o filho agora está na seleção, então acho que tem uma história bacana. Em Hong Kong é um local muito tradicional no futebol asiático historicamente, né, até por conta das ligações britânicas. Era uma seleção muito tradicional nas primeiras edições da Copa da Ásia, depois se ausentou em longo período. Bangladesh, acho que tem toda a questão da paixão pelo futebol que a gente vê toda a Copa do Mundo com Brasil e Argentina, né, com as torcidas de Brasil e Argentina, mas agora um pouco com o aumento das perspectivas, né, com convocações desses filhos da diáspora, e aí teve o caso do Hamza Choudhury, né, que atraiu uma multidão, enfim, e a Índia, de fato, né, a Índia tem até a volta do Sunil Chhetri, né, ele chegou a anunciar a aposentadoria da seleção e voltou agora, mas é uma seleção que não tem deslanchado, é uma seleção que, em teoria, é a favorita do grupo, né, por, enfim, a importância que a Índia tem em contexto regional, em contexto continental, mas é um início péssimo para a China, e até empatar com o Bangladesh, né? Em teoria não é o principal rival da Índia, mas tem uma rivalidade regional ali, né? E Bangladesh ter arrancado o empate na data FIFA de março contra a Índia já foi muito importante, e agora o time perdendo para Hong Kong nos acréscimos do segundo tempo, embora seja um tropeço mais compreensível, é algo que pesa na conta da China de uma campanha aí, de meses que não são bons da seleção. Pois é, vamos ver como que a Índia volta, né? Depois, se você é curioso, porque você falou da paixão de Bangladesh por Copa do Mundo, e está marcada a Copa do Sul Asiático durante a Copa do Mundo ano que vem. Então vai ser bem curioso como que o pessoal de Bangladesh vai lidar, né? Tendo o Brasil e a Argentina jogando e a seleção nacional também ao mesmo tempo. Vamos para o grupo D, o grupo D que teve a grande surpresa nessa rodada, a vitória do Turcomenistão para cima da Tailândia por 3-1. O Masalaishi falou que não conseguiu fazer a Tailândia jogar, o Turcomenistão estava muito bem organizado, né? Logo no primeiro minuto já abriu 1-0 e foi para cima, deslanchou. E também uma vitória bem legal do Sri Lanka, né? O Sri Lanka, que é outra seleção que vem num processo, né, de diáspora, enfim, trazendo jogadores, venceu o Taipei por 3-1. Outra seleção, né? As 3 seleções que vieram da fase preliminar, Timor-Leste, Sri Lanka e Brunei, venceram seus jogos. Nesse grupo a gente tem o Turcomenistão liderando com 6 pontos, a Tailândia na segunda colocação com 3, o Sri Lanka com 3, Taipei com 0. Quando foi começar as eliminatórias, lembra que o Yuri Casares soltou aqui que se a Tailândia não vencesse um jogo já era crise. E não venceu o jogo como só como um passeio do Turcomenistão, que acho que ninguém esperava, né? O estado completamente fora da curva, né? Coloca a Tailândia numa situação, não digo complicada, porque eu não imagino a Tailândia tropeçando contra o Turcomenistão em casa depois, né? Mas é uma situação inesperada nesse grupo, claro. Ver esse processo do Sri Lanka, que está se desenvolvendo aos poucos, dando um pouquinho de sinal, né? Um pouquinho já de liga, que o pessoal da federação fica bem satisfeito vendo isso. E assim, se a gente pensar no histórico na Copa da Ásia, o histórico da Tailândia é incomparável com, sobretudo, o Turcomenistão, né? Que acho que é a seleção que vale a comparação. O Turcomenistão disputou 2 edições da Copa da Ásia, inclusive em 2019, mas a Tailândia está sempre na competição. A Tailândia foi para mata-mata nas 2 últimas. A Tailândia tem uma liga de longe mais forte, tem bons jogadores também tailandeses
na liga local, né? Um país que de fato gosta muito do futebol. Mas o Turcomenistão é uma seleção que me causa curiosidade, pensando na própria liga, né? Porque o Turcomenistão, nas últimas 2 temporadas, o ditador do Turcomenistão fundou um clube, né? O Arkadag, que, enfim, foi campeão invicto por 2 temporadas seguidas do Turcomenistão, de maneira, não só invicto, né? Mas com 100% de aproveitamento, de maneira muito estranha, digamos assim, né? Um time de uma ditadura tendo um domínio de 100% no campeonato é estranho, mas a equipe acabou ganhando, né? Um título, o Arkadag ganhou um título continental recentemente, né? Nessa última temporada continental da Ásia, que é a competição equivalente à Conference League, né? A terceira divisão do continente asiático e é uma das bases da seleção, né? Então, você ter essa vivência no clube, você ter, enfim, esse projeto ditatorial ao redor de um clube, obviamente, acaba ajudando a seleção e a gente acaba vendo o reflexo disso na própria Copa da Ásia, né? Nas próprias eliminatórias da Copa da Ásia, nessa vitória por 3-1 sobre a Tailândia, é daquelas que tendem a ter um peso imenso e vai ser difícil para a Tailândia, assim, correr atrás dessa situação, ainda que acho que, assim, o fato desse grupo ele estar relativamente desequilibrado, a tendência é que os confrontos diretos pesem demais, né? Então a Tailândia vai ter uma tendência a buscar saldo de gols contra Sri Lanka e Taiwan, e porventura, se chegar ali o próximo jogo contra o Turcomenistão com as duas com a pontuação, diferença de 3 pontos, só se elas cumprirem a missão contra os outros adversários do grupo, a Tailândia vai ter que fazer saldo também, né? Então é uma pressão razoável aí para uma seleção que acho que talvez seja a principal presente nessa fase das eliminatórias asiáticas, né? Pois é, a gente não esperava, e eu não esperava também, claro, tem toda essa questão do Turcomenistão que você falou, e é muito curiosa mesmo, do ditador, mas eu não esperava que isso fosse repercutir na seleção, porque, né, o nível do Turcomenistão, ele pode interferir quanto quiser no futebol local, mas o nível não vai evoluir com isso no nível internacional. Então, a gente chama muita atenção esse resultado, vamos ver como o Turcomenistão administra essa vantagem, né, 100% de aproveitamento. Outro grupo que tem seleção com 100% de aproveitamento no grupo E, a Síria manteve o 100% vencendo o Afeganistão por 1-0, o gol do Al-Somad de falta, né? A Síria já jogando de verde desde a última rodada. E Mianmar, acho que no jogo que a gente tem que destacar, que foi legal, a vitória do Mianmar por 1-0 no Paquistão, mas o jogo foi em Yangon, né? Eu achava que não ia ser, porque Mianmar passou por uma tragédia, já não basta a guerra civil que assola o país há alguns anos, recentemente Mianmar teve um terremoto que abalou todo o país, enfim, e o jogo foi em Yangon, e deu para sentir, né? Foram mais de 20 mil pessoas, em comparação, o outro jogo contra o Afeganistão tinha 6, na data de março, dá para ver como muda essa pertença. 2 seleções com 100% de aproveitamento. Óbvio, eu acho difícil o Mianmar aguentar o tranco até o final contra a Síria, mas é curioso ver. E também acho que chama um pouco a atenção o Afeganistão, né? Que o Afeganistão foi uma seleção que na segunda fase quase passou para a terceira fase, né? Disputou a vaga com o Kuwait, com a Índia, né? E acaba zerada, né? Junto com o Paquistão, que a gente sabe que é uma seleção mais fraca. O pessoal gosta de brincar às vezes, né? Tem os nossos amigos do Xadrez Verbal que fazem um podcast de política, que alguns grupos em competições internacionais são um grupo Xadrez Verbal. Para mim, esse é o grupo Xadrez Verbal, assim, porque por situação política, considerando os 4 países, assim, você tem muita discussão ao redor. A Síria, de fato, com sobras o melhor time, né? O time mais forte, enfim, mais relevante, e até acho que tem essa questão política em si interessante, né? Pensando nas mudanças recentes em relação ao governo da Síria, mudança a Síria com nova bandeira, novo uniforme, enfim, acho que tem uma questão razoável ao redor do time também em buscar a classificação para a Copa da Ásia, para ter isso, né, para ter esse peso político no novo contexto. E a Síria, até se a gente considerar uma seleção que, em teoria, deveria estar já classificada e estar nessa fase de eliminatórias para a Copa do Mundo que a gente discutiu, e não está nessa fase preliminar de Copa da Ásia pela relevância, pelos jogadores que tem, enfim, por exemplo, o Al-Somad, que fez o gol da vitória contra o
o Afeganistão acabou de ser uma contratação de peso para o Mundial de Clubes, né? Ele foi uma contratação do Wydad Casablanca de última hora, que foi assim, bastante festejada, assim, chegou no apagar das luzes a inscrição, então é uma seleção que tem esse peso, né? Não deveria estar aí, mas tem essa pressãozinha de Mianmar. Não acho que Mianmar vá aguentar, mas Mianmar também tem uma questão interessante, né? Porque Mianmar, em toda a sua história, disputou uma edição de Copa da Ásia, em 68, e foi a vice-campeã. Então tem essa curiosidade ao redor de Mianmar, que tinha uma seleção, na época Birmânia, né? Tinha uma seleção relevante nessa virada dos anos 60 para os anos 70, chegou a disputar Jogos Olímpicos, inclusive, e agora tem esse sonho, mas muito difícil de sustentar, né? Especialmente que os confrontos diretos com a Síria ainda vão acontecer. E um ponto que a gente tem que lembrar é que Mianmar e Síria estavam no mesmo grupo na segunda fase, né, das eliminatórias, acabaram sendo eliminadas, mas num jogo empataram e no outro a Síria ganhou de 7-0. Então já temos, vamos dizer assim, um tiratenho para esse duelo que ainda vai acontecer 2 vezes nessa qualificatória. E fechando no grupo F que também trouxe um resultado completamente surpreendente, que foi a goleada da Malásia para cima do Vietnã em Kuala Lumpur, 4-0. A Malásia, que não fez uma Copa do Sudeste Asiático muito boa, ao contrário do Vietnã, que foi o campeão, né, estreou vários jogadores nessa data FIFA, inclusive o João Figueiredo, né, que é atacante do Atlético Mineiro, né, e se naturalizou malaio, ele que é neto, a avó dele é malaia, e ele estreou, fez gol, né, uma goleada imponente da Malásia, né, nesse grupo onde a gente viu o Vietnã com favoritismo e conseguiu mostrar sua força nesse clássico, podemos dizer assim, até do Sudeste Asiático. E no outro jogo, né, também no Sudeste Asiático, Laos fez história, venceu o Nepal por 2-1. E por que fez história? Porque Laos não vencia um jogo por uma competição oficial há 9 anos. A última vitória de Laos num jogo oficial tinha sido em 2016, desde então apenas em amistosos. A seleção de Laos quebra esse tabu. No grupo, a Malásia lidera com 6 pontos, Vietnã com 3, Laos com 3, Nepal com 0. Está aí nesse grupo onde a gente tem uma disputa da vaga bem definida, escancarada, que é entre Malásia e Vietnã. Essa goleada chama muito a atenção, né? Até pelo retrospecto mais recente das 2 seleções. O Vietnã tinha jogadores melhores e tudo mais, a campanha na Copa do Sudeste Asiático. Claro, óbvio, ainda não tem o Rafaelson, né? O Rafaelson que teve aquela lesão horrível na final da Copa do Sudeste Asiático, mas chama muita atenção. A Malásia com também o seu bonde de jogadores naturalizados, né? Inclusive chama a atenção, tem o Emmanuel Machuca, que é jogador do Fortaleza, tem emprestado ao Vélez, também foi outro jogador que estreou nessa data FIFA. Esse grupo também acho que é a situação parecida com o grupo do Turcomenistão, né? Porque são 2 seleções claramente mais fortes, que elas tendem a ser dominantes contra os outros adversários, e aí esse confronto direto tem um peso enorme, e aí um 4-0 mais ainda, né? Então, a Malásia até acho que é um caso, dá para a gente colocar como um misto aí entre o que acontece. É um caso, né, que com similaridades à Indonésia, à Filipinas, que é uma seleção que conta com essa questão da diáspora, que tem também uma liga forte, né? O campeonato malaio não é necessariamente o campeonato tailandês, mas é um campeonato de certa relevância ali no Sudeste Asiático, então é uma seleção com mais condições. Porém, se a gente pensar em ciclos recentes, né, em que o Vietnã vinha fazendo e até prometendo, acho que o Vietnã é uma seleção que a gente imaginava mais competitiva, porque já fez em Copa da Ásia, enfim, eu até achava que era uma seleção que poderia se candidatar à classificação à Copa do Mundo, porque vinha tendo resultados bons também em competições de base, né? Então existia a formação de uma geração ali do Vietnã que parecia bastante interessante, mas essa derrota, assim, esses 4-0, acho que até coloca um pouco em questionamento, né? O que é a evolução desse processo do Vietnã, que é uma seleção que pode ser forte em competição do Sudeste Asiático, mas não necessariamente tem correspondido em outros níveis, né? E aí até pensando nisso de eliminatórias para a Copa do Mundo, assim, acho que era uma seleção que poderia estar mais consolidada que a Indonésia, por exemplo. Não por ter esses recursos de convocar os filhos da diáspora, mas por ser uma seleção que vinha em um crescimento orgânico na formação de jogadores, né?
em fortalecimento da liga local, enfim. Acho que essa derrota, ela bota no divã, assim, um pouco, que é esse projeto de futebol do Vietnã, porque ela tem grandes chances de tirar o time da próxima Copa da Ásia. E é curioso, porque você fala disso da disputa com a Indonésia e tudo mais, foi justamente a Indonésia que eliminou o Vietnã das eliminatórias da Copa do Mundo, né, que jogou o Vietnã nessa terceira fase da Copa da Ásia, e, de novo, agora toma e sacode de uma seleção da região, ou seja, é no cenário local, onde o Vietnã se destaca, né, uma coisa, enfim, acho que o pessoal vai tentar fazer o tratamento do Rafael acelerar lá, se bem que eu acho que para setembro ele já volta, mas o pessoal quer que o cara esteja porque ele é um nome crucial no momento atual do Vietnã. É isso, pessoal, fechamos aqui esse giro completo, falamos de terceira fase, falamos de Copa da Ásia, enfim, a quarta fase a gente fica no aguardo do ranking da FIFA, né, para a gente saber os grupos, né, o sorteio certinho. A princípio, o ranking vai ser divulgado apenas no final da Copa Ouro, então a FIFA vai esperar o final da Copa Ouro e aí vai divulgar esse ranking então, lá para os meses de julho, então provavelmente a AFC vai definir os grupos da quarta fase por lá. Antes disso, você pode conferir tudo seguindo a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde, fica ligado, quando tiver novidades sobre isso, a gente vai postar lá. Também vai ter uma competição muito legal chamada Copa do Leste Asiático no mês de junho, e também a gente vai dar uma pincelada por lá sobre isso, então segue a gente por lá e, claro, segue a gente aqui também no Spotify e no YouTube para acompanhar todo o nosso conteúdo. Se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente. E, claro, compartilhe esse podcast para quem quer saber tudo sobre eliminatórias, quer saber essa análise que a gente fez bem crítica sobre esse final de terceira fase, e, claro, essa expectativa para essa quarta fase, que vai definir mais 2 vagas para a Copa do Mundo. Leandro Stein, meu amigo, um forte abraço, uma honra ter você aqui mais uma vez conosco. Você é sempre bem-vindo aqui na casa. Eu que agradeço e fico à disposição aí para novos convites. Beleza, valeu. E obrigado a você que aguentou a gente até aqui nessa 1 hora e pouco de bate-papo. Quando tiver de caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.